para as nossas vidas e que está marcado até hoje e que ficará marcado. João, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim: E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Agora, no mesmo capítulo 13, no versículo 36, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Agora no capítulo 14, apenas o versículo 1, que é onde eu vou me deter nesta noite. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluias. Eu li esse versículo no capítulo 13, e depois li no versículo 14, para a gente entender melhor a mensagem. O versículo 1 do capítulo 14, ele vai contar o contexto do versículo 13. E João agora, ele vai virar para os discípulos, depois de ele dar as últimas instruções, que chegar a sua hora. No capítulo 13, vai narrar a trajetória final de Jesus. Na quinta-feira, inclusive, eu estava orando, estudando e lendo esse versículo, refletindo. Tudo o que aconteceu aqui, aconteceu na quinta-feira, porque no domingo ele vai ressuscitar. E Jesus agora prediz a sua ida, a sua morte até a cruz, a sua trajetória até a cruz, e ele vai agora saber, porque Jesus ele conhece sem precisar, e ele sabe sem ninguém precisar falar. Você tem um problema, você nem precisa falar para ele, porque ele sabe. E no versículo 12, no versículo 2 do capítulo 13, vai dizer que o diabo colocou no coração de Judas o Iscariotes, para que o traísse. E no versículo 36, Pedro vai querer dizer a Jesus que ele daria a vida dele para salvar Jesus. Só que não. Jesus ele sabia do chamado dele. Jesus ele sabia para que ele veio. Jesus ele sabia que o que ele tinha para fazer, mais ninguém poderia fazer. E eu já quero nesta noite ler esse texto e já começar a explicar e já começar a aplicar também. Tem coisas que só você vai poder fazer, ninguém vai poder fazer por você. Pedro vai virar para Jesus e vai dizer: eu dou a minha vida por ti. Só que Jesus sabia que Pedro não era capaz de suportar o que Jesus suportou. Tem coisas que Pedro aqui, no entender de Pedro queria que defender Jesus. Pedro queria que, não, deixa mestre, que eu faça isso pelo Senhor. Deixa que eu vou lá e... Mas Jesus, na sua sabedoria, ele respondeu a Pedro: o que eu faço, não entendes agora. É o que está acontecendo nas nossas vidas nos dias de hoje. Hoje tem coisas que acontecem e nós não entendemos. A gente não sabe como vai terminar amanhã, sexta-feira, à meia-noite. A gente sabe de uma coisa: a gente já propôs no coração de amanhã, às 22 horas, estar aqui. Mas como vai terminar a meia-noite de amanhã, ninguém sabe. Mas Jesus, ele já sabia o que estava reservado para ele. Jesus é o único que você fala o nome dele e ele está presente. Você fala o nome de Ícaro Souza, ele não está presente. Minha mãe pode falar meu nome lá agora, mas eu não estou lá. Mas eu aqui em Portugal, se falar o nome de Jesus, ele está aqui presente. Se o pastor Robson, lá onde ele estiver agora, falar o nome de Jesus, ele está presente. Se lá no seu trabalho você falar o nome de Jesus, ele está presente. É o único que tem o poder de falar o seu nome e ele está presente. E nesta noite, o Senhor me traz aqui para trazer essa palavra para nós. E aonde eu quero me deter é só para a gente entender
o que eu vou dizer nesta noite? Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, para onde vais? Só que Jesus não poderia revelar para Pedro aonde que ele ia, porque Pedro não iria entender. Pedro talvez até pudesse interromper o que Jesus sabia que estava reservado para ele, o que estava aguardando Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele conversa com Pedro e Pedro não entende. Pedro, eu imagino Pedro como eu, ali naquela ansiedade, querendo saber para onde que Jesus ia. Jesus sabia que agora era chegado o momento dele, já estava nas horas finais. Lá no início do capítulo 13, vai dizer que depois de ter ceado, Jesus já começa a predizer a eles, já começa a avisar a eles que ele precisava ir. Igreja, o que eu estou querendo dizer nesta noite é que tem um caminho para a gente seguir. Esse caminho é o caminho que nos leva até os céus. E não tem mais ninguém que pode nos levar até lá, senão nós mesmos. Jesus disse para Pedro: Pedro, você não pode entender. E existe hoje, no século 21, em pleno 2019, existe dois caminhos que estão aí para ser seguido. Um é o caminho da perdição, que leva à morte, e outro é o caminho que leva à salvação. E nós já escolhemos o nosso caminho. Nós escolhemos o caminho que vai nos levar até o nosso Jesus. Nós escolhemos o caminho que nós vamos ao encontro dele. Só que esse caminho ninguém pode fazer ele por nós, ninguém pode trilhar ele por nós. E para trilhar um caminho, para ir por um caminho, e o caminho que Jesus nos deixa para levar até ele nesta noite, não é o mesmo caminho que Jesus trilhou. O caminho que Jesus fez, todos nós conhecemos. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi cuspido, ele foi pisoteado, ele foi chicoteado. Todos nós conhecemos essa passagem, todos nós conhecemos essas histórias. Jesus sofreu tudo isso para que o caminho que nós seguimos ele hoje, nós não precisássemos passar por nada disso. Porém, vai ter momentos que vai acontecer o que está escrito no capítulo 13, no capítulo 13, no versículo 2. Vai ter traições, vai ter calúnias, vai ter difamações, vai ter dificuldades, vai inventar coisas, pessoas vão querer te envergonhar. Isso, nós como humanos estamos sujeitos. Só que aí Jesus, depois dele saber o caminho que está reservado, o que mais me impactou nessa mensagem foi o que está escrito no versículo 1 do capítulo 14, que é bastante conhecido de nós todos. O nosso Jesus, depois dele saber tudo o que estava reservado a ele, inclusive o próprio discípulo dele trairia ele, rejeitaria ele, negaria ele. Mesmo Jesus sabendo disso tudo, Jesus no versículo 1 do capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Jesus ele sabe, Jesus ele sabendo o que estava guardado a ele, Jesus sabendo que Judas Iscariotes ia o trair, Jesus sabendo que o próprio discípulo iria trair, ele vai vir no versículo 1 do capítulo 14 e vai dizer: não se turbe o vosso coração. E nesta noite, pregar consiste em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso é uma das metodologias de pregar a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Jesus mesmo sabendo disso tudo agora, vai virar para os discípulos e vai dizer, porque eu imagino que Jesus sabendo de tudo que estava aguardado a ele, o que mais me impacta em Jesus é a calma que ele tinha, a tranquilidade que ele tinha, porque ele sabe. Nós vamos ler na parte B do versículo e vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Deus. Jesus sabendo disso tudo agora, igreja, sabendo o que estava guardado a ele, os discípulos sabendo que para onde Jesus, talvez os discípulos não entendiam, mas sabia que algo aconteceria com Jesus, começa a ficar conturbado, começa a ficar preocupado, começa a ficar eufórico, começa a ficar curioso. Tudo que um corpo humano, que a mente humana possa ter, os discípulos agora ficam curioso, ansioso, e Jesus vai virar para eles e vai dizer: não se turbe o vosso coração. E eu quero já aplicar esse texto, essa parte desse versículo. Eu sei que tem. Aleluias.
Eu sei que tem coisas que têm turbado o seu coração. Eu sei que tem, eu não vim falar isso à toa. Eu sei que tem coisas que têm tirado você de ter momentos de qualidade com Deus. Eu sei que tem coisas que têm tirado você de meditar na palavra de Deus. Eu sei que tem coisas que têm roubado o seu momento com Deus. Eu sei que tem coisas que têm trazido pensamentos que você não queria. Eu sei que tem situações que você não queria que estivesse acontecendo. Mas a palavra nesta noite é: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Porque o que estava aguardado para Jesus era a morte. O que estava aguardado para Jesus era sofrer, era padecer, era levar bofetadas na cara, era ser caluniado, era ser chicoteado, era ser pregado na cruz. Mas eu tenho certeza que o que está acontecendo com você não te levará à morte. O que está acontecendo com você que tem te deixado inquieta, que tem te deixado inquieto, que tem te deixado ansioso, que tem te deixado talvez estressado, talvez não consegue se concentrar em nada, não consegue fazer nada, não consegue levar um projeto à frente, nada disso te levará à morte, nada disso vai te matar, porque Jesus disse: credes em Deus, credes em Deus. Jesus vai dizer: credes em Deus. Igreja, repara, imagina que você hoje, ou eu, saímos ali fora e por amor a Jesus somos levados presos, e de repente fala que nós vamos morrer por amor a Jesus. Igreja, nós em pleno século 21, conhecendo essa palavra, nós não iríamos ficar normal. Nós íamos chorar, nós íamos se lamentar, nós íamos gritar, nós íamos, mesmo sabendo que nós morreríamos por amor a Jesus, mesmo sabendo que o céu está nos reservado, nós iríamos ficar chorando, gritando, pedindo socorro. Jesus nada disso falou. Jesus não disse nada. Jesus disse para os discípulos: descansa, descansa seus corações, credes em Deus, não se turbe o vosso coração. Igreja, porque o que mais tem acontecido nos dias de hoje é os nossos corações ficar conturbados, perturbados. O que mais o mundo tem tentado lá fora, Satanás aproveita de situações e vem tentar roubar a nossa paz. E o que mais tem acontecido com nós, com o povo de Deus, é o nosso coração ficar ferido, é os nossos corações ficar, em vez de nós guardarmos a palavra do Senhor, nós damos lugar a essas conturbações, a essas perturbações. Mas Jesus nesta noite vem dizer: não se turbe o vosso coração. Igreja, porque não vale a pena se a gente vem para a igreja, ouve palavras como essa, muitas outras palavras, viemos de um fim de semana poderoso, mas se mesmo assim chega a situações e nós não damos lugar à palavra do Senhor, nós não estamos praticando a palavra de Deus. Se mesmo assim nós ouvindo tudo isso, nós não damos lugar à palavra de Deus, nós vamos ter as lutas, nós vamos ter as dificuldades, mas tudo isso é para exaltar o nome do Senhor. Jesus não disse que não teria, nós teremos as aflições, mas em tudo, credes em Deus. Apresenta o que hoje está tirando o seu sono para Deus, apresenta o que hoje está te roubando a sua paz interior para Deus. E depois de tudo isso, o que mais me chama a atenção é que no final do versículo diz assim: credes em Deus, e aqui é que mexe comigo isso. Se nós entrarmos na profundidade, isso vai fazer uma mudança na nossa mente. Como que uma pessoa que está sabendo do que vai acontecer com ele, pede honra ao seu pai, para crer no seu pai, mas ao mesmo tempo ele diz: credes também em mim. Aleluias. Jesus sabia do final que estava reservado para ele. Jesus sabia que no domingo de manhã ele levantaria dali. Aleluias. Jesus sabia que ele iria vencer a morte. Jesus sabia que a morte não ia o deter. Jesus sabia que ele voltaria e encontraria com aqueles que estavam preocupados para onde Jesus ia. O que eu quero dizer nesta noite é que da mesma situação que Jesus pede para não perturbar, pede para crer em Deus, e ao mesmo tempo ele pede para crer também nele, ele vai fazer dessa situação um motivo de vitória para você.
assim como ele venceu a morte e saiu vitorioso. A situação que hoje está tentando nos encurralar, tentando nos encostar no canto da parede, vai ser o degrau que Deus vai usar para nos dar vitória. E nós exaltaremos o nome dele. Porque hoje o que nós mais vemos, se nós pegarmos no cotidiano de hoje, nós vamos ver que pessoas, a corrida delas hoje, no mundo lá fora, é para ser bem sucedida, é para ser muito rica, é para ter grandes empresas, é para ter nomes e status. Mas em tudo isso, essas pessoas podem conseguir. Mas uma coisa falta a elas: a presença de Deus no coração delas. Elas podem ter o que quiserem, elas podem ter tudo. Salomão disse, depois de ter tudo que Salomão teve, mais 1000 mulheres, não sei quantos 1000 camelos, toda a riqueza de Salomão, no final ele vai dizer: tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade. Por que, igreja, que eu estou falando isso? Porque as pessoas lá fora podem ter tudo, mas se elas não tiverem o amor de Deus, a presença de Deus dentro do coração delas, para quando chegar os momentos difíceis, para quando chegar a situação no coração, para quando o Satanás lançar um dardo, uma seta, ele não tiver a palavra de Deus, de nada serve a riqueza dele. De nada serve. Jesus, ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai padecer, mas o que mais me ensina também nessa passagem, nesses versículos, é que Jesus, ele não precisa sair contando para ninguém o que está reservado a ele. E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, irmãos e irmãs do mundo lá fora, pessoas passando luta. Ela não pode acontecer algo que ela já vem, já conta para esse, já chega no trabalho, conta para aquele, já chega na vizinha, conta para aquela. Jesus não quer isso. Jesus nos ensina uma lição linda. Ele não precisa contar nem para os seus próprios discípulos o que estava aguardado a ele. Porque tem vezes que nós queremos sair contando para todo mundo. A gente conta para todo mundo, só não conta para Jesus. A gente conta para todo mundo, conta para todos. Conta para vizinho, conta para colega de trabalho, conta para todo mundo o que está acontecendo. Eu fui isso, não sei aquilo. Me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Mas tirar um momento com Deus e contar para Ele, ninguém tira. E é o que Ele mais quer. É deixar de contar para as pessoas erradas e contar para a pessoa certa. Porque Jesus, ele não contou nem para os seus próprios discípulos. Ele não contou, ele não precisava falar para os discípulos, que os discípulos não iam entender. E muitas vezes nós temos um projeto, temos um plano, e nós vamos contar para um colega, vamos contar para um vizinho, ele vai colocar empecilho. Ele mesmo vai colocar palavras negativas. Ele mesmo vai vir e vai dizer: pai, não vai, isso não vai dar certo. Não vá, não faça isso, que isso não vai dar certo. Se Jesus contasse para Pedro, ou para os outros, para o restante dos discípulos, eles iam atrapalhar a trajetória de Jesus. Porque eles poderiam, na minha imaginação, sair contando para a cidade: vão fazer isso com Jesus, vão fazer isso, não sei quem mandou fazer isso com Jesus, vão pregar ele numa cruz. E o projeto que Deus tinha de salvação para nossas vidas, não é que daria errado, mas poderia ter algum problema ali, se Jesus contasse para o restante dos discípulos. Mas Jesus, ele não contou, ele ficou com ele mesmo, mas ele sabia que ao mesmo tempo que ele ficava com ele mesmo, ele estava ligado no Pai. E Deus dava força para ele suportar tudo isso. E é o que nós precisamos. Eu sei que tem dificuldades, tem situações que nós queremos resolvidas antes do final do ano. Tem situações que nós precisamos que seja resolvida ainda este mês. Eu tenho situações que, se fosse por minha vontade, que tivesse resolvida ainda hoje. Mas só existe um que pode fazer isso. Só o nosso Jesus. Porque Ele nos dá essa segurança de acreditar na palavra dEle. Credes em Deus e credes também em mim. Igreja, o que muitas vezes nos falta é acreditar mais. O que muitas vezes nos falta, não é que nós não tenhamos fé. Nós temos fé, mas nós precisamos exercer essa fé. E exercer a fé é acreditar mais e mais. Está tudo errado. Está tudo dando errado, mas acredita. Ontem, de relance, eu lendo uma notícia, tinha um comentário de um jogador de futebol. Eu achei interessante para você ver o que é acreditar. Ele disse que naquele dia, já aos 52 minutos do segundo tempo do jogo deles, toda a preparação de quase 15 dias,
ele não viu resultado nenhum, mas ele disse que acreditou. Ele disse que acreditou, e sabe o que aconteceu? Eles ganharam. Faltando 37 segundos para acabar o jogo, ele conseguiu marcar o tal gol. Igreja, para você ver que pessoas que às vezes não estão na casa do Senhor obtêm resultados porque acreditam. E nós que estamos dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, não vemos resultado na nossa vida. Só porque passou 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não deixamos de acreditar, não vemos o resultado. Pessoas lá fora acreditam até o fim. Pode acabar, mas elas acreditaram. E nós, pessoas lá fora obtêm resultados. E nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo palavras e mais palavras, que vai dar certo, que vai acontecer. E mesmo assim nós não colocamos isso em prática. O que Deus quer para nós é que nós acreditamos mais. O que Deus quer para nós é como já foi falado nesta noite. O povo de Deus é o povo mais abençoado. Tem que ser o povo mais abençoado. O povo de Deus tem que sobressair do mundo lá fora. Não somente na parte espiritual, mas em todas as áreas. Nós somos o povo de Deus, e Deus, o nosso Jesus, Ele nos dá um aval. Credes em Deus. Tem muitas pessoas lá fora que nesta noite, nesse momento, não estão ouvindo isso. Mas elas acreditam que vai dar certo. E nesta noite eu e você estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, já ouvimos louvores, já ouvimos palavras que fortificam a nossa fé, e mesmo assim nós saímos daquela porta fora e não acreditamos. Mas Deus quer mudar isso nas nossas vidas, e Deus tem poder para mudar a situação do seu povo, porque quem vos fala não é um qualquer, quem vos fala é um que venceu a morte. Eu não sei se isso é muito para você, para mim é. Quem vos fala é um que venceu a morte. Me fala na história da humanidade, me fala na história da existência do planeta, se alguém, a não ser por permissão de Deus, reviveu depois de 3 dias. Se existe pessoas que experimentou a morte e hoje está viva, é porque essa pessoa acreditou em Deus, ou teve pessoas que acreditou que essa pessoa era capaz de reviver. E nós temos hoje esse Jesus, nós temos esse Deus que venceu a morte, temos esse Jesus que venceu a cruz. E por que nós não botamos em prática a nossa fé? Eu creio que nós não estamos rodeados de pessoas que têm nos traído, que têm nos negado. Nós não estamos rodeados de pessoas assim, pelo contrário, nós estamos rodeados de pessoas que quando a gente pega e fala alguma coisa com ela, não, meu irmão, vai dar certo. É aqui, assim, neste ministério, é assim que nós temos sido ensinados. Está difícil não, meu irmão, segura na sua mão, vai dar certo sim. Não se preocupe, vai dar certo sim. É assim que nós temos sido ensinados. E é por isso que este ministério tem alcançado. É por isso que existem pessoas em outras nações nos acompanhando agora, porque nós profetizamos aqui que está errado, está difícil, mas vai dar certo. Porque nós temos experimentado isso. Pode estar tudo difícil. Os médicos podem dizer que não. Já não tem mais jeito. Mas este ministério tem testemunha para contar. De palavras de médico que diz que não ia dar certo, que não ia passar de X dias, que não ia voltar a andar normalmente, que talvez não iria acontecer. Mas este ministério tem experimentado os milagres de Jesus. Este ministério tem experimentado o que é milagre. E uma coisa eu digo, é só o começo. É só o começo, porque muito mais o Senhor Jesus quer fazer por nós. Muito mais o Senhor quer nos surpreender. Aí a gente pensa que é só na área espiritual, a gente pensa que é só na nossa vida financeira, não. Ele quer nos levar a um patamar de vida completo em todas as áreas das nossas vidas. Se você está estudando, se você está se formando, se você está elaborando algo para a sua vida, vai dar certo. Vai dar certo. Se você está planejando algo, vai dar certo. Vai dar certo porque Jesus está no negócio conosco. Talvez igreja, a gente às vezes vem para a casa de Deus, só Deus sabe. Nem o nosso irmão do lado sabe como às vezes a gente entra aqui. E nós pregadores aqui em cima, dirigentes de culto, tem por norma em falar assim, eu não sei como você entrou, é um bordão que todo pregador usa. E todo pregador vai usar, eu não sei como você entrou aqui hoje, não sei como é que está a sua vida, não sei como é que foi o seu dia. Mas é só Ele que sabe, igreja.
quando está lá na sua casa, quando está no seu trabalho, que às vezes alguém fala mal de você, quando acontece situações na sua família que você não queria que acontecesse, é só Deus que sabe. E eu tenho uma palavra para te dizer. Ele sabe e Ele vai resolver. Ele sabe, não só sabe, Ele vai resolver essa situação que você está precisando que Ele resolva. Ele vai entrar com providência nessa situação que você quer que Ele resolva. Ele vai entrar e vai tirar todo o empecilho, tudo aquilo que está te preocupando, tudo aquilo que tem trazido talvez perturbações na sua mente, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que não tem permitido você descansar direito, que não tem permitido você experimentar o sono do justo. Jesus vai tirar em nome de Jesus. Ele vai tirar, sabe por quê? Porque você vai colocar a sua fé em prática. Você vai exercitar a sua fé. E a partir de hoje você já vai dormir descansado. A partir de hoje você já vai dormir o seu sono descansado. Seja dor, seja enfermidade, Deus, Jesus, Ele vai bater, Ele vai dar ordem para que essa enfermidade venha bater de retirada. Seja problemas financeiros, Ele vai trazer a solução na sua vida. Seja na saúde, seja em qual área for. Porque Jesus, Ele nos dá o aval para a gente fazer isso. Eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse uma base para vir falar isso para vocês. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Deus, porque Ele está no céu. E Jesus, porque Ele veio à terra, andou aqui, viveu como homem, morreu, mas venceu. Então Ele tem todo o poder para nos ensinar isso. Ele tem toda a capacidade de nos dizer isso. Credes em Deus. Repare que primeiro Ele está dando a honra a Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque Ele venceu tudo. O nosso Jesus, Ele venceu tudo. Tudo. O nosso Jesus, Ele era próspero. O nosso Jesus, Ele era o homem mais inteligente da história. Era o homem mais... Era tudo. Nosso Jesus, Ele não precisava de andar com um cartão de crédito, com um telemóvel. O nosso Jesus, onde Ele chegava, Ele era próspero. Repara que se nós formos para palavras e formos aprofundar mais, aonde Jesus chegava tinha prosperidade, igreja. Os pés de Jesus foi lavado com perfume caro. Os pés de Jesus foi lavado com lágrimas. Os pés de Jesus foi secado com o cabelo de uma mulher. O nosso Jesus, Ele andou na terra. Ele sabe a dor que eu sinto. Ele sabe a necessidade que eu tenho. Ele sabe a precisão que eu tenho, porque Ele teve na terra também. Por isso que Ele fala no final do versículo: credes também em mim. Eu sei como é viver na terra. Eu sei como é os dias na terra. Eu sei que em pleno século 21, no ano de 2019, tem dificuldades, eu sei, mas credes em mim. Essa é a palavra que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. E eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. E amanhã nós estaremos aqui às 22 horas ministrando mais palavras. Amanhã é mais gostoso porque é uma coisa assim mais fechada, só para nós, só para quem vem. E amanhã, com certeza, eu creio, eu tenho fé para isso. A própria palavra de Deus me dá direito a isso. Eu creio que amanhã aqui pode ter pessoas a contar milagres. Eu creio que amanhã pode ser eu e pode ser você a contar um milagre aqui. Talvez você repare assim à sua volta: ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Aí é que você se engana. Jesus vai fazer acontecer. Oh, glórias. Aleluia.